Flamengo e as últimas notícias. Amigo, o que a CBF aprontou agora deixou geral no ninho com sangue nos olhos. A bronca bateu direto no colo do Mengão e o barulho nos bastidores já tá pegando fogo. Daqui a pouco eu te conto o que rolou nessa confusão. E como se já não bastasse bagunça fora de campo, hoje tem Maraca lotado contra o Vitória. A escalação que o Felipe armou tá dividindo opiniões, tem torcedor torcendo o nariz e grupo de zap fervendo. Segura que já eu te passo essa resenha. E segura mais uma, porque o clima nos bastidores ficou ainda mais pesado. Rolou faxina no elenco, tem nomes que foram jogados na roda sem dó, e agora a batata quente tá na mão do Boto para achar saída antes da janela fechar. E não acabou. O mercado da bola ferveu com Flamengo e Pumas do México na mesa. A conversa girou em torno de 21 milhões. Proposta oficial e decisão tomada que sacudiu o clube. E ainda tem muito mais coisa rondando os bastidores. Não arreda o pé, porque eu vou te contar tudo. Mas antes, já aproveita para dar aquela moral. Confere aí se você já está inscrito no canal Papai Flá. Dá essa força e nos ajude a bater a meta dos 10 mil inscritos, porque aqui tem Flamengo todo dia. Segura essa, que mexe direto com o ninho. A CBF do Samir Chald encurtou o calendário e puxou o fim do Brasileirão para 7 de dezembro. Quem trouxe os bastidores foi o Vene Casagrande. E ele foi cristalino. Passaram 3 dias ouvindo os clubes. Flamengo e Palmeiras disseram que eram contra, e mesmo assim a canetada veio igual. Pronto. Decisão tomada. O peso disso pra gente é óbvio. Por estar fora da Copa do Brasil, o Flamengo teria 6 semanas livres para colocar o corpo em dia, repetir padrão de treino, recuperar quem tá no limite e aparar erro que só se ajusta com o campo. 6 semanas. Viraram uma semana só. E ainda existe o jogo atrasado com o Sport para enfiar nesse quebra-cabeça. É apertar a agenda, diminuir margem de preparação e cobrar o mesmo rendimento como se nada tivesse mudado. Não tem mistério. Semana cheia é ouro em temporada longa. É quando Felipe consegue treinar pressão coordenada, bola parada, saída sob pressão e ainda dar descanso de verdade. Sem isso, vira gambiarra, regenerativo, vídeo, viagem, aquecimento forte e vamos pro jogo. A perna cobra no segundo tempo, a decisão sai meio segundo atrasada, e de repente o torcedor vê um gol bobo no fim e acha que faltou vontade. Não é vontade, é calendário. Segundo Vene Casagrande, a CBF alterou o calendário do Brasileirão, adiantando o fim da competição para o dia 7 de dezembro, antes iria até o fim de dezembro. Desta forma, o Flamengo, que teria 6 semanas livres para descansar e treinar, agora só terá uma. E o Fla ainda tem um jogo atrasado contra o Sport. É isso, do jeito que foi dito. E tem mais. A CBF vinha conversando com o Flamengo e outros clubes nos últimos 3 dias para saber a opinião dos mandatários. Ouviram. Não acolheram. Não é chororô, é tecnologia básica de alto nível. Atleta rende melhor com carga controlada e microciclo completo. Se você tira tempo de treino, você aumenta risco de lesão e cai a qualidade da execução. E quem paga a conta quando a posterior grita? O jogador, o treinador e a arquibancada, nunca quem assinou o papel. Tem também o lado da correção competitiva. Quando o campeonato já está rodando, mexer na linha de chegada muda a estratégia no meio do caminho. Time que contou com janelas de trabalho perde justamente o que planejou. E quando o argumento é organizar, beleza, mas organizar se decide em janeiro, não em agosto com a tabela estourada. Sabe aquele ajuste que muda jogo grande? Repetição. A jogada ensaiada que sai no reflexo, a cobertura do lateral que já está na memória, o tempo do passe entre Arrascaeta e Pedro que exige quilômetro de treino. Tudo isso nasce em semana cheia. Sem ela, o time vive de atalho. E atalho funciona 1, 2 vezes. Na terceira, a conta chega. E não confunde, não é sobre favorecer A ou B, é sobre critério. Se o discurso é modernizar calendário, ótimo, mas com previsibilidade e respeito ao planejamento de quem compete lá em cima. Do jeito que foi feito, parece decisão de escritório que não mede o impacto no gramado. O torcedor sente na pele quando a equipe perde meio passo no fim do jogo. E isso tem CPF, a data que encurtaram e o treino que tiraram do caminho. Agora presta atenção, hoje tem Flamengo e Vitória no Maraca, jogo para líder se impor e rival tentar sobreviver. A boa notícia, o Felipe Luiz finalmente tem o grupo praticamente inteiro à mão. Faz tempo que isso não acontecia.
O único que segue fora é o Pulgar, ainda cuidando do pé operado. No mais, todo mundo liberado para encarar uma noite que pede concentração, intensidade e zero invenção. Isso pesa porque desde a final do Carioca, lá em março, o treinador viveu de remendo. Suspensão aqui, lesão ali, troca de última hora, padrão quebrado. Hoje a conversa é outra. Com o elenco cheio, a chance de repetir ideia, acelerar a bola por dentro e machucar pelos lados cresce demais. E quando o Arrascaeta tá inteiro, o Pedro volta como referência e os pontas têm perna. O jogo do Flamengo flui no automático. Pressiona alto, rouba, acelera e finaliza. Do outro lado, o Vitória vem ferido. São 5 rodadas sem vencer e 3 pancadas nos acréscimos que doem na cabeça. Contra Sport, contra Palmeiras e contra Juventude, a vitória estava na mão e escorreu no fim. Isso gera insegurança. E insegurança em Maraca lotado vira ansiedade. Passe curto e chute para longe. Não é para subestimar, mas é para impor ritmo desde o apito inicial. No miolo da zaga, tem assunto. O Danilo voltou de lesão e entra na conversa porque Léo Pereira e Léo Ortiz jogaram uma sequência pesada e precisam de gestão. Se o Felipe optar por segurar um deles, mantém o nível sem perder saída limpa. Nas pontas, a disputa é papo sério. Plata e Luiz Araújo brigam por uma vaga para acompanhar o Samuel Lino, com a Arrasca orquestrando por trás do Pedro. Quem ganhar a posição precisa entregar pressão sem bola e profundidade quando o lateral ficar com a bola no pé. A espinha provável pinta desse jeito. Rossi no gol. Na direita, Varela ou Emerson Royal. Dupla central com Léo Ortiz ou Danilo ao lado do Léo Pereira. Alexandro fechando na esquerda. Por dentro, Jorginho dá o primeiro passe, Saul sustenta a base da jogada e Arrascaeta puxa a criação. Na frente, Samuel Lino aberto, mais Plata ou Luiz Araújo no outro corredor e Pedro centralizado, pedindo cruzamento por baixo e bola de primeira na área. Tem detalhe de disciplina para vigiar. Léo Ortiz, Léo Pereira, Alan e o próprio Pulgar aparecem pendurados. Em jogo quente, cartão bobo vira problema para a rodada seguinte, então a leitura tem que ser fria. Nada de matar contra-ataque longe do gol, nada de discussão à toa. Quem joga por título mede o risco em cada dividida. Outra conta importante é a física. Com quase todo mundo disponível, dá para apertar a marcação mais alto, recuperar e, se precisar, trocar intensidade por controle. O torcedor sente quando o time respira com a bola no pé. E hoje é daqueles dias de usar a força do elenco. Se o jogo pedir velocidade, tem banco. Se pedir retenção, também tem. O juiz da noite é o Felipe Fernandes de Lima, de Minas. Apita jogo grande com frequência, gosta de deixar correr, mas costuma ser rígido com mão no ombro em disputa aérea. Melhor não dar margem. No fim das contas, é cenário ideal para afirmar liderança. Casa cheia, elenco quase completo e adversário pressionado. Cabe ao Flamengo transformar contexto em ponto na tabela, sem soberba, só fazendo simples com intensidade. O jogo é logo mais às 21 horas, horário de Brasília, com transmissão no Sport TV e no Premier. E segura essa que veio lá da Espanha. Depois do Flamengo levantar o Mundial Sub-20 no Maraca, a imprensa deles não engoliu fácil. O jogo foi daqueles que ficam na memória. Empate em 2-2, mais de 45 mil torcedores, Léo Nanete virando herói nos pênaltis, Carbone batendo o último com frieza, mas o que chamou atenção mesmo foram as reações. O jornal AS não poupou drama, classificou o desfecho como inacreditável e soltou: veja a crueldade com que o Barça perdeu a Copa Intercontinental aos 97 minutos. O recado foi direto. O Barcelona teve o título nas mãos e derreteu na reta final. O Sport, de Barcelona, foi ainda mais carregado no tom. Mandaram que o juvenil não merecia tal crueldade. Um maracanazo que teria entrado na história. Mesmo sendo uma categoria de base, eles trataram como se fosse ferida aberta, com direito ao apelido que mexe com qualquer espanhol. Já o mundo deportivo focou no peso emocional da partida. Escreveram: um gol no final e pênaltis deixam o Barça sub-20 sem a Copa Intercontinental. Em resumo, admitiram que a perna pesou quando o relógio apertou e a torcida virou combustível. Esse tipo de reação mostra muito mais que dor de derrota. Mostra respeito ao ambiente. Porque ali não foi só a molecada do Flamengo jogando bola. Foi o Maraca respirando junto. O gol do Lohan, a virada dos espanhóis, a cabeçada do Iago para empatar no fim, e a serenidade nos pênaltis não se explicam só em estatística. É camisa, é base que já nasce entendendo o que significa decidir grande. E o reconhecimento não ficou só nos jornais.
Veio do próprio banco adversário. O técnico do Barça Sub-20, Juliano Belletti, falou depois do jogo e mostrou postura de quem sabe o que enfrentou. Abre aspas. Deixo aqui a minha admiração pelo Flamengo, pela torcida do Flamengo. Foi isso, do jeito que ele disse. E seguiu. Apoiaram durante o jogo todo e não desrespeitaram em nenhum momento a comissão técnica do Barcelona. É um cara que conhece o Maraca, já levantou Champions, e que sabe quando o ambiente é pesado. Na leitura final, Belletti deixou claro, jogar uma final como essa, num estádio como esse, contra um time muito bom como é esse do Flamengo, eu vejo que fomos muito bem. Não é muleta de quem perdeu, é respeito declarado. No fim das contas, o que sobra não é só mais uma taça. É a confirmação de que a base do Flamengo hoje é referência mundial. 2 títulos seguidos do Mundial Sub-20, contra adversários de peso, com desempenho frio em momentos de pressão. Quando até jornal espanhol fala em crueldade e treinador europeu rasga elogio, é sinal de que o trabalho vai muito além de resultado. E para esquentar o mercado logo de cara, o nome que está rodando a mesa hoje é Iago, zagueiro e capitão do título Intercontinental Sub-20. Aquele mesmo que botou a bola na rede no fim e levou a decisão para os pênaltis no Maraca. Depois daquela noite, começou a pipocar consulta de tudo que é lado. Segundo o GE, 3 clubes da Europa colocaram o garoto no radar. Everton e Brentford, da Inglaterra, e o Clube Bruges, da Bélgica. É monitoramento, gente ligando, scout pedindo mais jogo, mas, por enquanto, nada de proposta oficial pousando na mesa. Interessa? Interessa. Mas até agora é sondagem. Proposta de verdade. Quem fez foi o Bahia, a pedido do Rogério Ceni. A oferta veio com 2 milhões de euros e 20% de participação numa venda futura. O Flamengo respondeu curto, não está à venda. Depois do que o Iago jogou e do que representa como liderança da base, não faria sentido passar por baixo da catraca. A avaliação interna é clara, é ativo esportivo e financeiro. Para deixar ainda mais amarrado, o clube trabalha a renovação. O Iago está no último ano de Sub-20 e tem contrato até dezembro de 2026. A ideia é estender o vínculo e subir o patamar da multa, alinhando salário e projeto. Não é só prender por prender. É segurar peça que já mostrou cabeça fria em jogo grande e que pode compor elenco de cima quando a temporada apertar. Tem também a parte do direito econômico. O Volta Redonda, clube formador do atleta lá do Sub-15, detém 40%. O Flamengo tem 60% estuda comprar mais 10% por R$500 mil. É ajuste fino de quem enxerga futuro no ativo e quer melhorar a matemática de uma venda lá na frente, caso um dia aconteça. E sobre o que o menino fez em campo, dá para falar sem fazer novela. O jogo estava 2-1 pro Barcelona, clima de fim de linha, Maraca lotado, relógio gritando. O Daniel Salles mete um lançamento longo, o Iago se enfia na área como se fosse 9 e testa por cima do goleiro. Empate no limite, combustível na arquibancada e decisão para os pênaltis. Depois, frieza total, 6-5 e taça carimbada. É esse perfil que chamou atenção lá fora. Zagueiro que domina a área própria e sabe machucar a área adversária. Do ponto de vista de elenco, o Flamengo não pode se dar ao luxo de abrir mão de perfil assim no curto prazo. Zagueiro com bola aérea forte, presença em escanteio, leitura de cobertura e liderança de vestiário não cai do céu. Ainda mais num calendário que exige revezar zaga por desgaste. Segurar, renovar e subir gradualmente é o caminho mais lógico. Se o mercado europeu vier com proposta de verdade, aí a conversa muda de nível. Pacote financeiro, percentual mantido, bônus por metas, mecanismo de solidariedade, tudo isso entra no cálculo. Até lá, o recado que sai do ninho é simples. Sondagem não leva. O menino está no plano, o projeto é esportivo antes de qualquer atalho de caixa, e o momento é de consolidar, não de desmontar. E não para por aí. O clima de faxina bateu forte no ninho, e o Felipe Luiz já deixou claro que tem 4 nomes fora dos planos. A barca tem endereço certo: Vitor Hugo, Matheus Gonçalves, Michael e Juninho. E agora quem vai ter que girar esses jogadores no mercado é o José Botto, responsável por achar destino até o fechamento da janela. O entendimento da comissão é simples: elenco cheio demais, impossível dar minutagem para todo mundo. Felipe chamou a responsa e avisou: não dá para segurar quem não vai ser usado com frequência. A diretoria acatou e já começou a ouvir propostas. O nome que mais chama atenção é o do Vitor Hugo, 21 anos. O garoto interessa ao Santos, que abriu conversa por empréstimo, e também ao Famalicão, de Portugal.
Desde que voltou do futebol turco, quase não teve minutos em campo. Sem espaço, a saída por empréstimo parece caminho natural, a não ser que apareça algo melhor. Outro que entra na lista é o Matheus Gonçalves. O meia esteve perto de defender o Cruzeiro, mas o negócio travou na última hora por decisão da diretoria. Enquanto isso, desceu pro Sub-20, jogou o Intercontinental contra o Barcelona e foi campeão. Mostrou qualidade, mas no elenco principal a prioridade é diferente. Sem perspectiva de sequência com Felipe, a tendência é rodar. O caso do Michael tem contorno próprio. Ele recebeu proposta do Al-Ula, da Arábia Saudita, mas não topou. Segue treinando normalmente, mas bem distante do protagonismo que viveu na primeira passagem. O clube não fecha as portas para novas sondagens, seja do mundo árabe ou de outro mercado. A avaliação é que pode aparecer proposta vantajosa até setembro. Já o Juninho é tratado de outra forma. O atacante foi alvo de 2 clubes árabes, mas os pedidos foram só por empréstimo e o Flamengo bateu de frente. A ideia é não liberar sem retorno financeiro concreto. O jogador até tem mercado, mas precisa de uma negociação que envolva dinheiro de verdade. Só empréstimo não resolve. O prazo também pesa. A janela brasileira vai até 2 de setembro e, em alguns países da Europa, a de verão segue até meados do mês. A diretoria conta com esse respiro extra para movimentar pelo menos um dos 4. A tendência é que não feche todo mundo, mas pelo menos 1 ou 2 deixem o elenco agora. O recado tá dado. O Flamengo tem grupo numeroso, mas a ideia do Felipe é trabalhar com quem de fato entra em campo. Vitor Hugo, Matheus Gonçalves, Michael e Juninho ficaram fora dessa conta. E até a janela fechar, o José Botto vai ter que dar destino a eles. E segura essa, o Gerson, que já foi tratado como capitão e motor do meio-campo rubro-negro, hoje vive um cenário que nem ele imaginava. Depois da venda ao Zenit por 25 milhões de euros, coisa de 160 milhões de reais na época, o Coringa amarga minutos soltos e pouca moral na Rússia. No último sábado, por exemplo, entrou em campo por míseros 7 minutos numa goleada do time. 7. Quem viu o cara dominar o Maraca cheio certamente coça a cabeça vendo essa fase. Aí entra o detalhe mais curioso. Recentemente, ele deixou claro o desejo de voltar ao Flamengo no futuro. Aquela velha frase de um dia vou vestir o manto de novo. O problema é que, dessa vez, a porta tá fechada. E fechada com força. Segundo o jornalista Fabrício Lopes, do Resenha Rubro-Negra e também do Dia, a posição da diretoria é clara, não querem mais o Gerson. Não se trata de bola jogada apenas, e sim de bastidor. O grande ruído veio da relação do clube com Marcão, pai e empresário do jogador. Ele sempre foi quem conduziu as negociações, falando em nome do filho, muitas vezes esticando a corda. A antipatia ficou, e no Flamengo a memória não é curta. Resultado, se depender da atual gestão, o retorno não existe. Olha a ironia, o cara saiu do Rio por grana pesada, projetando carreira sólida na Europa, e menos de um ano depois tenta acenar pro clube que o revelou como quem pede abrigo na madrugada. O Flamengo, dessa vez, responde seco. Nada de volta para casa. Nada de operação mágica. A decisão é não reabrir as portas. E, cá entre nós, faz sentido. O clube não pode ser sempre o colchão macio quando a aventura lá fora dá errado. Nos bastidores, a leitura é dura. O Gerson se queimou, e muito. O talento ninguém discute, mas a forma como as coisas foram conduzidas com o Marcão desgastou a relação. O torcedor lembra bem do clima de novela na última saída. E se tem algo que a diretoria parece ter aprendido, é que insistir em laços assim só gera ruído. Dessa vez, optaram por encerrar o ciclo de verdade. E enquanto isso, o desempenho no Zenit continua discreto. Já são 6 jogos, nenhum gol, nada que faça manchete positiva. Bem diferente do que fazia no Flamengo, quando era considerado o cara que dava equilíbrio e carregava o meio. Hoje, a notícia sobre ele é que não tem espaço no time russo e também não tem mais espaço no time que o projetou. O destino, se voltar ao Brasil daqui a alguns anos, deve vestir outra camisa. O Flamengo parece confortável em virar a página. E, olhando friamente, talvez seja até o recado certo. Quem sai precisa entender que nem sempre a porta vai estar aberta esperando. E olha essa do mercado que apareceu na porta do ninho. O Pumas do México foi direto ao ponto e colocou proposta oficial por Alan. Os números chegaram claros. $1 milhão por empréstimo agora, com opção de compra fixada em 4 milhões ao fim do período.
No câmbio de hoje, é algo perto de 21 milhões e meio. Para quem só olha a etiqueta, parece negócio ajeitado. Mas quem vive o dia a dia sabe que elenco não se mede só por vitrine. Dentro do ninho, a conversa foi quente. Felipe Luiz olhou para a prancheta e fez conta de minuto, desgaste e sequência de jogos. Sem romantismo, é um calendário que mastiga a perna. Jogador que fecha corredor, protege zaga quando o time perde a bola alto e oferece apoio curto quando a pressão aperta vira peça de segurança. Alan entrega isso. Não é sobre brilho, é sobre estrutura. E estrutura, quando some, cobra caro no segundo tempo. Tem mais. A diretoria já mapeou 4 saídas possíveis para aliviar o tamanho do grupo e dar rota a quem não terá sequência imediata: Michael, Vitor Hugo, Juninho e Matheus Gonçalves. Abrir espaço nesses nomes é uma coisa, mexer no eixo central é outra história. E foi aí que José Botto entrou na equação com calculadora na mão. Ele pesou o risco esportivo, comparou com o pacote financeiro do Pumas e não gostou do balanço. Empréstimo curto, valor tímido e uma opção de compra que não compensa o buraco que ficaria no meio se a temporada apertar. Além disso, o plano de jogo recente mostrou que o time precisa alternar intensidade com controle. Sem volante de ofício para esse cenário, a margem de erro estoura. Do lado mexicano, o interesse é real, não é fumaça de empresário. O Pumas quer acelerar a reconstrução do meio com jogador pronto para competir e testado em ambiente de pressão. Do nosso lado, o momento é de preservar base e não desmontar o que foi difícil construir no meio do caminho. Tem um componente de calendário que pesa na balança e pouca gente vê de fora. A janela brasileira fecha no dia 2 de setembro, e a europeia, em alguns países, vai até meados do mês. Traduzindo, o período de ajuste é curto, e qualquer saída precisa vir casada com reposição que faça sentido técnico e financeiro. Não adianta abrir mão de um cara do eixo central e depois sair correndo atrás de solução improvisada. Vale lembrar também que o Alan, mesmo sem holofote, cumpre função de jogo grande, mata a transição com leitura, ocupa meia-lua na segunda bola da área defensiva e fecha a linha de passe entre zagueiro e lateral. Quando a equipe decide subir pressão, ele é a âncora que impede contra-ataque de virar facada. Essa parte não aparece na estatística do aplicativo, mas decide ponto em campeonato longo. E sim, havia quem defendesse que o negócio poderia ser interessante para todos. Empréstimo, vitrine diferente, chance de voltar valorizado. Só que a opção de compra proposta amarra demais a operação e ainda tira do Flamengo a capacidade de negociar em patamar mais alto caso o atleta dispare de rendimento. É um tipo de armadilha comum, parece oportunidade, mas tem preço escondido. O interesse do Pumas, por sinal, não é aleatório. Eles sabem que jogador que aguenta jogo pesado no Brasil, com viagem em gramado diferente toda semana, chega pronto para competir na Liga Mexicana. É mercado que observa muito a nossa capacidade de formar atleta que suporta intensidade e leitura tática. Por isso o contato veio com pressa. Pronto! Ficou claro o recado interno. Coerência primeiro, improviso nunca mais, certo? É. E aí vem o ponto que todo mundo queria saber. Depois de ouvir a comissão e pesar os números, o Flamengo bateu a decisão, recusou a proposta. O pedido do treinador contou, a leitura de José Botto também, e o Alan segue no elenco. Se o Pumas quiser insistir, vai ter de voltar com outra conversa, porque essa primeira não passou. E segura essa que pegou a torcida de surpresa no fim de semana. O Wesley, lateral revelado no Flamengo e vendido por mais de 160 milhões de reais, estreou na Roma e logo deixou a marca. Primeiro jogo de Série A italiana e gol da vitória sobre o Bolonha. Para completar, ainda saiu de campo eleito o melhor da partida. A estreia já chamaria atenção por si só, mas o que incendiou mesmo os rubro-negros foi a foto publicada depois. O Wesley comemorou o resultado nas redes sociais, posou ao lado do Dybala, e em segundos os comentários da nação pipocaram: convence o argentino a vir pro Mengão. Daí pra frente, a resenha tomou vida própria. Torcedor vendo foto como convite velado, campanha improvisada e até brincadeira sobre avião pronto no Galeão. É curioso porque o garoto de 21 anos, que deixou o clube carioca cercado de expectativa, conseguiu dar resposta rápida fora do país. Gol de lateral já chama manchete, gol em estreia de campeonato europeu vira cartão de visita. E quando esse cartão aparece do lado de uma estrela mundial, a imaginação do torcedor corre solta. Mas a realidade do Dybala é diferente da empolgação da arquibancada. O argentino renovou o contrato com a Roma no começo de 2025,
depois de bater metas individuais. Essa renovação automática garantiu vínculo até junho de 2026. Não é jogador livre, muito menos alvo simples. O valor de mercado dele hoje gira em torno de 8 milhões de euros, cerca de 45 milhões de reais. Um preço que até parece baixo para padrão europeu, mas que vem acompanhado de salário e bônus que dificilmente caberiam em folha de time brasileiro sem revirar orçamento. Isso não impede a torcida de sonhar, ainda mais depois do acordo milionário com a Betano, que abriu espaço para imaginar contratação de peso. O raciocínio popular é simples. Se entrou dinheiro novo, por que não mirar alto? A foto com Wesley foi só o gatilho para transformar desejo em campanha. O rubro-negro não perde oportunidade de provocar e pedir jogador famoso para vestir o manto. E a ironia natural dessa história é que o próprio Wesley virou coadjuvante no pós-jogo. Ele faz gol na estreia, vira herói instantâneo em Roma, mas o assunto na arquibancada brasileira acabou sendo de bala. O garoto que saiu do Flamengo valorizado conseguiu brilhar logo de cara, mas a resenha da nação já pulou para outro nome. É o rubro-negro sendo rubro-negro, reconhece o mérito, mas não larga a vontade de sonhar com mais um craque no elenco. No fim, a notícia é clara. Wesley estreou bem, mostrou que tem bola para competir fora, e ainda trouxe involuntariamente um novo capítulo de especulação. O Flamengo segue focado no Brasileirão e na montagem do elenco, mas com torcida pedindo de bala em comentário de Instagram, o clima de mercado nunca esfria. E para fechar o papo de mercado com peso, o Pedro virou o ponto de equilíbrio no Flamengo e mudou os planos da diretoria. Aquela ideia de sair correndo atrás de um novo centroavante foi colocada de lado. O camisa 9 retomou confiança, voltou a decidir jogo e ganhou moral com Felipe Luiz. E quem acompanha os bastidores garante que até o José Botto respirou aliviado. Com Pedro em alta, não existe urgência em contratar outro 9. A situação se desenhou nas últimas semanas. Com a janela perto do fim, o clube avaliava a possibilidade de trazer um atacante de área. O problema era encaixar alguém sem estourar orçamento ou bagunçar o vestiário. A resposta veio em campo. Pedro começou a reencontrar o caminho do gol, jogando mais solto, confiante e entendendo o que o treinador espera dele. Quando o artilheiro resolve, o resto se encaixa. O cenário fica ainda mais confortável porque o elenco oferece alternativas. O Wallace Yan ganhou minutos, mostrando que pode ser opção de rotação. O Bruno Henrique, em necessidade, também consegue segurar função de referência. O mesmo vale pro Plata, jogador que apesar de atuar aberto já treinou por dentro e pode ser usado como 9 em emergência. Não é só Pedro carregando sozinho, há plano B e até plano C. Isso dá respaldo para a diretoria. O Flamengo investiu pesado nesta janela. Chegaram Emerson Royal, Saul Niguez, Jorge Carrascal, Samuel Lino e o Jorginho, contratado num formato especial para a disputa do Mundial de Clubes. A avaliação é que as lacunas foram bem preenchidas. O time ganhou qualidade, opções e profundidade de elenco. E ao mesmo tempo, a decisão é clara, não há motivo para mais uma grande contratação agora. Do outro lado da mesa, o foco virou saídas. O prazo até 2 de setembro continua aberto no Brasil, e alguns nomes sem espaço com Felipe podem ser negociados. É ajuste de grupo, não caça reforço. A prioridade é dar destino a quem não entra nos planos do treinador, e não buscar alguém por impulso. Até a defesa, que chegou a ser tema de debate por causa da sequência pesada de Léo Pereira e Ortiz, esfriou. O retorno do Danilo dá equilíbrio e jovens da base já estão prontos para completar lista. Isso tirou a pressa por zagueiro. O clube entende que dá para fechar a temporada com estabilidade e pensar em mexidas maiores só no fim do ano. A ironia é que a culpa de tudo isso é do próprio Pedro. Quando ele voltou a jogar no nível que se espera de um camisa 9 do Flamengo, matou a necessidade de ir ao mercado. E assim, o ciclo de contratações foi encerrado. A diretoria vira chave e mira apenas em organizar saídas, sem barulho de chegada. Agora, olha quem voltou a aparecer no noticiário: Pablo Mari. O espanhol que fez história no Flamengo em 2019 jogou pouco tempo, mas marcou época ao lado do Jorge Jesus. Agora pode pintar de novo no Brasil. Só que, dessa vez, do outro lado da arquibancada. O nome dele surgiu na imprensa italiana nos últimos dias. O Nicolo Schira, jornalista especializado em mercado, publicou que o Atlético Mineiro tem interesse no zagueiro da Fiorentina. E mais, além do clube mineiro, outros 2 times de fora também já sondaram situação. É movimento real de mercado, não especulação vazia. Vale lembrar o peso que o Mari teve aqui.
Em 2019, chegou sem alarde, encaixou imediatamente na defesa e virou peça-chave naquele time histórico. Foi campeão da Libertadores e do Brasileirão, participando diretamente da campanha que reconduziu o Mengão ao topo da América. A identificação com a torcida veio rápido, tanto que até hoje seu nome aparece em conversa de bar como exemplo de estrangeiro que deu certo com o manto. Agora, a possível volta ao Brasil traz uma pitada a mais: reencontro com o Flamengo, mas como adversário. No Atlético, a ideia seria reforçar o sistema defensivo para seguir competitivo em Brasileirão e Copa Libertadores. A experiência dele em jogos grandes e a memória de 2019 pesam a favor. Do ponto de vista europeu, a Fiorentina vê o jogador já como ativo negociável. O Pablo Mari não é mais tratado como indispensável e pode sair se a proposta bater dentro da margem esperada. É justamente aí que entra a conversa com clubes de fora e agora, com o Galo. O curioso é que o torcedor rubro-negro, ao ver esse tipo de notícia, lembra com carinho, mas entende que o ciclo aqui já foi. O Flamengo tem sua zaga formada, opções vindas da base e planejamento voltado para outras prioridades. A volta dele para o Brasil seria respeitada, mas sem ligação com o Mengão. O destino provável, nesse momento, se desenha mesmo em Belo Horizonte. No fim, o recado veio direto do Nicolo Schira. Atlético Mineiro está interessado no zagueiro Pablo Mari. 2 clubes estrangeiros também demonstraram interesse. Informação jogada na rede, e que deixa claro: um dos símbolos de 2019 pode reaparecer nos gramados nacionais, mas dessa vez como rival.